Senhor, eu preciso ouvir isso aqui de novo. E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani, especialista em anatomofisiologia da voz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu irei analisar Baby Monster cantando K-Pop Demon Hunters. Essas garotas simplesmente resolveram interpretar as Huntrix. Vamos ver o que rolou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já aperta o like para fortalecer o canal do professor. E afinal, mano, é Baby Monster, é K-Pop Demon Hunters. Aperta o like aí, vai, bora. Ok, começando com What It Sounds Like. Essa primeira que cantou aqui, deixa eu ver, hein? É a Hora. Eu estou aprendendo o nome dessas garotas. Ó, entenda uma coisa. Conheci Baby Monster faz pouquíssimo tempo. Só tem 2 vídeos delas aqui no canal. Analisei elas cantando We Go Up, acho que foi isso. E a segunda música foi Shish. E, meu, essas meninas são insanas. Elas são de outro planeta. É incrível, cara, é incrível. É interessante falar também o quanto eu tenho conhecido artistas do K-pop e ficado assim, ó. Mano, onde é que eles estavam? Ou melhor dizendo, onde é que eu estava que eu não conheci isso aqui antes, cara? É um universo apaixonante o K-pop, velho. Apaixonante, mas vamos lá, são grupos grandes e eu não conheço ainda todo mundo, não conheço todos os integrantes de todos os grupos. O primeiro grande desafio foi eu decorar quem era quem do BTS, tá ligado? Depois eu falo mais a respeito disso pra você entender como é que eu consegui decorar, me familiarizar com cada um deles. Mas vamos lá, vamos falar aqui do Baby Monster. Então, certo de que essa que começou cantando foi a Hora. Espero estar pronunciando corretamente o nome dessas garotas também, hein? Vamos dar sequência. É um controle vocal muito assim, de quem estuda. De quem estuda, você consegue perceber que, opa, peraí, essa pessoa entende, sabe o que está fazendo, tá ligado? Vamos lá, eu acredito que essa de cabelo rosa, provavelmente representando a Mira, foi a Parita. Tomara que sim. Mano, isso aqui tá 100% ao vivo. As vozes. E essa que acabou de cantar é a Rumi. Não exatamente a Rumi, mas a garota que está interpretando a Rumi. Eu acredito que seja a Yeon. É isso. Tomara que eu esteja pronunciando corretamente também. Coisa linda! Duetinho aqui, ó. Que isso? Maravilhoso, maravilhoso. Aí, ó, eu tenho uma fraqueza. Dueto. Abertura de vozes. Ah, isso me pega. Isso me pega, hein? Golden! Vamos ver o que vai rolar, hein? A voz mais soprosa. Quando ocorre isso, em nossa laringe está ocorrendo o que nós chamamos de abertura glótica, tá? Através da ação dos músculos cricoaritenoides posteriores. Primeiramente, isso aqui é uma laringe.
Tá? Você tem uma laringe aí, eu também tenho a minha. Essa é minha, mas não exatamente a minha laringe. Minha laringe está aqui. E, veja só, nós temos músculos e cartilagens e estes atuam se comportando de tal maneira, não que eles tenham vida própria, é você que dá o comando. Pode ser que você não sabe o que você está fazendo, porque isso tem a ver com propriocepção, ter conhecimento das peças internas e a movimentação e a disposição delas, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma voz soprosa, estes músculos aqui, chamados cricoaritenoides posteriores, eles se contraem, e quando eles se contraem, eles giram a ponta das aritenoides para fora, tá? Fazendo com que ocorra essa abertura glótica, tá vendo? Aqui eu tenho um fechamento glótico. O que é glote? É quando as pregas vocais se tocam aqui, ó. Pronto, fechou, temos a glote, formou-se a glote. E quando eu abro a glote, tem uma maior passagem de ar e a voz fica mais soprosa. E isso é uma ação dos músculos cricoaritenoides posteriores que eu apresentei a vocês. Entendeu? Deixa eu só verificar mais um detalhezinho aqui na hora que a Aurora começou a cantar. Muito discretamente no A, ela faz um fry. O que é um fry? Esse sonzinho. É muito comum os cantores utilizarem isso no início de palavras, no início de frases. É uma ornamentação. Perceba, tá muito discretinho. Percebeu? Pera aí. Você conseguiu perceber aqui um sonzinho meio com essa característica? Aqui, tudo isso que eu estou apontando, pode ser que você não tenha essa percepção. Por isso que eu estou mostrando para vocês, ok? Ocorrem formatações o tempo todo aqui dentro da nossa laringe, que nós chamamos de fonte, e do filtro também, que são as estruturas que estão acima da glote, que trabalham na coloração do som, para dar timbre para a nossa voz. Então, aqui ela puxou a língua para trás e formou-se um som diferente. Quando a gente puxa a base da língua para trás, ocorre essa característica aqui no som. Lembra o state, inclusive. Ouça novamente, é muito discreto, muito discreto. Lembra, quer ver, para você associar aí, Shakira. Se você já ouviu Shakira, você vai se localizar com os ajustes vocais que a Shakira costuma utilizar. É muito discreto assim, ó, entre o throne e o I. Coisa linda, mano. Rapaz, que delícia de voz. Coisa linda demais, mano. Senhorita Parita, que voz doce. É claro, isso é sinestesia, tá? A sinestesia com S, hein? Porque tem sinestesia com C também. Olha que legal, a sinestesia com C é sinônimo de propriocepção, que é você saber quais são as estruturas que você tem aqui interna e como mobilizá-las, certo? Agora, a sinestesia com S é essa parada de tipo assim, nossa, que voz doce. Não tem como saber que uma voz é doce, porque a voz não é palatável, não tem como você comer uma voz. A voz tampouco é tangível, mas às vezes nós dizemos, a voz grossa, uma voz fina, uma voz doce, uma voz cor-de-rosa, tá ligado? E tudo isso são resultados do cruzamento de sentidos que nós temos, sabe? Nós ouvimos e aí nós associamos aquilo que nós estamos ouvindo a um gosto, a uma cor, a um sabor, a uma textura, entendeu? E, pelo que parece aqui, ó, não é que ela tem, ela está escolhendo fazer, ao menos neste momento, uma voz mais suave, mais doce. Entendeu? Na pedagogia vocal nós chamamos isso de voz passiva. Voz passiva é a voz mais leve, mais fraquinha, mais delicada. Isso é uma voz ativa, tem mais força, mais projeção, mais volume. Ela é mais agressiva, entendeu? Lindo demais, mano. Lembrando que isso aqui é uma análise vocal e eu vou pausando constantemente por vários motivos. Primeiro, apontar as técnicas vocais que os cantores estão utilizando. Segundo, para não correr o risco de eu sofrer reivindicação de direitos autorais ou, o que seria pior, uma advertência. Ok? Espero que você compreenda. Caso você tenha interesse em assistir a apresentação dela sem interrupções,
convido você a acessar o vídeo original. Eu vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo, firmeza? Espera aí. Usou também um frasinho bem discreto aqui para começar a frase. Aê. Aqui a Parita já colocou mais massa na prega vocal dela. Já não tava aquela suavidade. Você percebeu? No Believe. Ouça. Ah, que coisa linda, cara! E o que são esses vídeos aqui no fundo? Será que são pessoas, crianças, interpretando essa música também? Você acha? Mano, olha a qualidade técnica dessa garota! Aion, que isso, garota? Mano, são notas agudíssimas, só pra você saber, beleza? E aí, ela tá cantando com o microfone colado na boca. O que isso significa? Técnica vocal. É isso. É isso. E as aberturas de vozes que estão ocorrendo aqui também, maravilhosas. As minas são musicalizadas. Quando se trata de canto, nós temos técnica musical e técnica vocal. Qual que é a diferença? Técnica musical, você reconhecer a frequência de uma nota e reproduzir ela na sua voz. É um exemplo, afinação. E também ter conhecimento de escalas, o que, por sua vez, atuaria aí na abertura de vozes, entendeu? Técnica vocal é a técnica que você vai utilizar, o ajuste, o tipo de voz que você vai escolher para cantar aquela nota. Entendeu? E as minas são tanto técnico-vocalmente educadas quanto musicalmente. Invejável. Eita! Tem que aplaudir. Tem gente que acha que é fácil fazer isso aqui. Tem gente que acha que é fácil. Não é, porque para você conseguir fazer essas notas, você tem que ter um músculo muito forte aí, muito bem treinado na tua laringe. Que é esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar bonitinho para você enxergar com clareza. Esse aqui que eu tô colocando meu dedo, ó. Não o X. O X são os interaritenoides oblíquos. Eles estão em cima de um outro músculo. Esse aqui, ó, que é o interaritenoide transverso. Ele é o único músculo ímpar da laringe. Ele tá sozinho, porque o restante é tudo imparzinho. São dois. Este é o único ímpar. E ele é o responsável por fazer as notas acima do Dó5 do piano. Ou o Dó4 de um teclado de 5/8, ou o Dó, oitava casa da mizinha, primeira corda, de um instrumento de cordas afinado em 440 Hz, tal como um violão e uma guitarra. Notas acima desse Dó que eu mencionei, se você não tiver esse músculo trabalhado, você não dá conta de fazer. Entendeu? Ou seja, podemos dizer que estas garotas também são, de certo modo, atletas da voz. Lindo, 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 lindo. Percebe agora uma voz mais preguiçosa. Aí aparece o fry, que é um ajuste que é como se a gente estivesse falando ou cantando de forma bem relaxada, sabe? A gente acabou de acordar e tá bem preguiçoso, entendeu? Que timbre maravilhoso dessa garota. Ah, um detalhe. Todo mundo fala dos agudos, né? Temos que enaltecer os graves também. É fruto de músculo. Também. Tem que treinar para ter essa qualidade aqui nas extremidades do teu range, da tua extensão vocal, sabe? Lembrando que a extensão vocal pode ser aumentada, tanto para o grave quanto para o agudo. Entendeu?
Meu, tô apaixonado por essa garota. Que voz maravilhosa, que técnica absurda. Senhor, eu preciso ouvir isso aqui de novo. Terceira vez que eu vou aplaudir essas meninas. Não é demagogia, não é puxa-saquismo. É reconhecimento de talento. De talento. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, professor, você não viu aquilo que aquela cantora fez? Você nem falou nada a respeito. Mano, primeiro que cada um se impressiona com coisas distintas do outro, certo? E, mano, eu já vi, já analisei, já ouvi, já ensinei muita coisa, então eu sei o que está por trás daquilo que eu estou ouvindo. Eu sei o grau de complexidade, de dificuldade. Tá, eu não vou ficar pagando pau pra qualquer coisinha aí, entendeu? Agora, quando algo me impressiona de verdade, rapaz, é porque é bom. Os meus alunos, às vezes, ficam, tipo assim, espantados quando eu rendo algum elogio pra eles. Tipo assim, você tá me elogiando? Aham, porque realmente tá bom, mano. Tá bom. É meu papel, cara. É meu papel. Eu tenho que ensinar e eu tenho que criticar de forma construtiva. Mostrar para o aluno aquilo que ele está fazendo errado. Acolher aquele erro. Tá tudo bem. Nós erramos porque nós estamos aqui para aprender. É através do erro que a gente aprende. Eu, como professor, vou ensinar como fazer corretamente. E juntos nós vamos treinar para superar aquela dificuldade. Entendeu? Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e tem interesse em aprender as técnicas vocais para se tornar um cantor, ou caso você já seja um cantor e quer aprimorar as suas técnicas vocais e aprender novas técnicas vocais, ou até mesmo você que é professor de canto e quer expandir o teu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico. O que é isso? Anatomia, as peças. Lembra que eu falei? Músculos, cartilagens. E o fisiológico, fisiologia, biomecânica, movimentação. São as movimentações que nós fazemos com essas peças, com essas estruturas, o que por sua vez origina sons distintos. Então, peraí que eu tô arrumando aqui a epiglote da minha laringe. Aí, pronto, agora eu estou em paz. Então, como eu estava dizendo, você que quer aprender tudo isso, quer dominar a tua voz, quer compreender a tua voz, saiba que você pode fazer aulas aqui com o professor Bruno Padovani. Basta entrar em contato pelo telefone que está na descrição do vídeo, firmeza? Vamos seguir com a nossa análise aqui. Ah, mais uma coisa interessante para falar. Às vezes muita gente acha que, ai, é gritaria, tá gritando. Mano, não. É técnica vocal. Porém, esse tipo de voz é uma técnica vocal que sim, se assemelha a um grito. E como nós sabemos que não está gritando? Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Vou tirar esse fone. Vou colocar um outro fone. Então, esse fone aqui, ele é um fone de retorno, também chamado de earphone. Quando a gente coloca ele, a gente vai ouvir nossa voz muito mais alta e com muito mais qualidade. O retorno nosso aqui é, muito preciso. E o que acontece? Se eu gritar com esse fone, o meu ouvido vai acusar como reflexo estapediano. O que é isso? Estapede é uma estrutura que protege o nosso tímpano. Quando entra um som com uma intensidade, um volume muito alto, ele vibra para proteger o nosso tímpano e a gente sente aquele desconforto, aquela dorzinha, tá ligado? Alguém já deve ter gritado na sua orelha e você sentiu aquele desconforto. Foi o reflexo estapediano. Então, quando a gente estiver cantando aqui e nós fizermos um determinado ajuste e não acusou aquele incômodo no ouvido, mano, é técnica vocal. Está dentro do esperado. Certo? Agora você foi fazer uma high note, você utilizou muita força, a equação deu errado, você acabou gritando, vai acusar teu ouvido. É claro que, lembra que eu falei que vai soar mais alto? Então na hora que eu fizer uma nota mais forte, com um volume mais forte, vai soar mais alto aqui pra mim. Só que aí se eu tiro o fone e eu continuo falando com aquela intensidade, não parecia que estava assim tão baixinho. É um volume controlado, cara. É assim que a gente aprende a cantar. E muito mais do que aprender a cantar,
a gente aprende como cuidar da nossa voz para garantir longevidade vocal. O que é isso? Você vai cantar pro resto da vida sem causar danos à tua laringe, entendeu? Viu o bocão aqui, ó? Na hora que vai fazer a high note, tem que abrir o bocão. Por quê? Porque é muita pressão que se acumula aqui dentro e você tem que soltar. Pera aí. Ó, nessa parte aqui, ó. Alguém desafinou. Nossa, é o fim do mundo, elas desafinaram! Ô, elas são humanas, velho. É isso. Tá tudo bem. Ninguém vai cantar 100% afinado na face da terra. Não tem. Não tem. Não tem como, entendeu? Isso prova que elas são humanas. São humanas. Vou aplaudir a desafinação delas. É preciso coragem para encarar o ao vivo. É preciso coragem. Tá ligado? E tá tudo bem, mano. Agora, você que tá assistindo, muito cuidado com outros professores. Chamem como quiser, né? Reactors, sei lá. Que vão falar, desafinaram, nossa, olha só, as desafinaram não são muito boas, elas são ruins porque elas desafinaram nessa parte, porque elas desafinaram naquela música. Mano, cada um vai enxergar com os óculos que tem, tá ligado? E muitas vezes nós enxergaremos no outro, ouviremos no outro, não aquilo que realmente eles são, mas aquilo que nós somos. Olha que louco isso, hein, mano? Então, se você é uma pessoa que só está buscando desafinação, tudo que você vai enxergar no outro é desafinação. Você vai ficar procurando desafinação. Agora, se você quer analisar a técnica vocal, a expressão, a personalidade, a identidade vocal, musical de cada cantor e encontrar beleza nisso, é o que você vai encontrar. E é o que eu busco fazer aqui em cada uma das minhas análises. Entendeu? Meu, apaixonante ouvir essas garotas. Ué, peraí. Estranho isso aqui, né? Mas acho que não é voz, não, ó. Estranho. Não é voz, não. Deixa eu só escutar de novo aqui a Ion. Esse último Born to Be, ela tirou a massa da praga vocal. Ela cantou com uma intensidade menor, ficou mais leve. Por quê? Não sei, teremos que perguntar pra ela. Mas não tem nada de errado. Ela escolheu, provavelmente ela vai responder. Eu quis fazer assim. A minha empresa. A minha empresa, né? A empresa que manda em nós aqui, ó. Falou que eu tinha que fazer assim. Não sei. Muito bem. Maravilhosas, cara. Maravilhosas. Eu não vou me estender muito aqui no final, não, tá? Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa interpretação do Baby Monster. Mais precisamente da Hora, Ion e da Parita. O que vocês acharam, mano? Agora, eu fiquei em xeque, hein? Essa apresentação me colocou em xeque. Porque até então a apresentação da EJ, da Audrey, da Ray tinha sido o ápice pra mim. Mas essa aqui das meninas... Quero saber sua opinião. Se você também já assistiu a apresentação da EJ... tem análise aqui no canal, tá? De quando elas foram lá no Jimmy Fallon. Qual você prefere? Se você for um Monsteis... Acho que é assim que pronuncia, né? Fandom. Baby Monster. É óbvio que você vai responder que foram as meninas aqui. Mas, vamos lá, né? Não custa tentar e esperar uma imparcialidade sua aí. Claro, caso você já tenha assistido a outra apresentação também, né? Seja criterioso, vai. Escreve aí nos comentários qual você prefere. E qual técnica vocal mais te impressionou aqui? Qual dessas vozes mais te cativa? Mais ganha o teu coração? Mais, sabe, satisfaz
os teus ouvidos? Da Hora, da Parita ou da Ion? Deixa eu saber. Fala também qual a próxima música pra gente analisar dessas meninas. Escreve nos comentários. Seguinte, ó. Lembra que eu falei que ia comentar como eu memorizei o nome dos BTS? Dos BTS. Essa é boa, né? Vamos lá. Aqui no canal tem análises do BTS toda semana. E são vídeos exclusivos para membros. Então, caso você que está assistindo seja também um ARMY, saiba que você pode ter acesso a esses vídeos. É muito fácil. Você tem que se tornar membro, não é só se inscrever, tá? Primeiro é isso, você tem que se inscrever. Se até agora você ficou comigo aqui no vídeo e não se inscreveu, mano, é sacanagem. Então se inscreve. Beleza, já apertou o like? Boa. Então agora vamos falar novamente aqui dos membros. Vai ter um botãozinho em algum lugar na sua tela, seja membro. Se não estiver aparecendo, na descrição do vídeo é o primeiro link. Clica e agora vem a parte mais importante. Você deve selecionar o nível Padovaner Ruby ou o superior, que é o Padovaner Sapphire. Apenas estes dois níveis te darão acesso a esses vídeos exclusivos do BTS. Já analisei algumas performances do Golden Disc, analisei o show inteiro do Live on Stage Epilogue e agora estou analisando o Yet to Come Live in Busan. Mano, contrastante, né? Os caras já estão muito mais maduros. Tá sendo incrível. Então, caso você queira acompanhar, basta se tornar um Padovaner, beleza? Ó, seguinte, na descrição do vídeo tem tudo que você precisa do professor. Tem os links dos cursos, tem meu Instagram, me segue no Instagram pra gente ficar pertinho, demorou? Tem comunidade do WhatsApp, grupo do WhatsApp, tá tudo na descrição do vídeo. Estou grato por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu por ter passado esse tempinho aqui juntinho comigo. Eu espero que você esteja saindo desse vídeo muito mais inteligente do que você entrou. Tenha aprendido coisas novas de técnicas vocais, canto, música, voz. Então não esquece de apertar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que ama Baby Monster, todo mundo que ama Huntrix, K-Pop, Demon Hunters. Fechou? A gente se vê então por aí. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani ou aqui.